Bom dia e a paz do Senhor, meus irmãos. Bom estarmos na casa do Senhor Jesus, amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Aleluia. Deus, como é bom estarmos na Tua casa, reunidos, Senhor, com parte da nossa família espiritual, prestarmos, Senhor, a Ti um culto, Senhor, racional. Como é bom nós sermos livres, Senhor. E como é bom nós vemos que o Espírito Santo continua fazendo aquilo que lhe é devido. Ele está no nosso meio. Tenho certeza que essa manhã já foi marcada, Senhor, na vida de alguns aqui no nosso meio. Tenho certeza que milagres já aconteceram. Tenho certeza, Senhor, que já há, Senhor, algo novo se acendendo no coração de muitos. E agora, Senhor, nós nos dispomos a ouvir a Tua palavra. E eu peço, Senhor, que o Senhor comece a falar, Senhor, comigo. E daí fala com a igreja e fala com aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, ao redor do mundo. Senhor, que essa manhã seja uma manhã, Senhor, de consideração. Uma manhã, Senhor, que nós venhamos a parar, Senhor, com a correria da nossa vida. E que tenhamos um encontro real, Senhor, contigo. E que nesse encontro, Senhor, o Teu nome seja exaltado. Fala conosco, Senhor, nós estamos desejosos de ouvir a Tua voz, Senhor. Fala, Senhor, com liberdade. Nós vamos desejar, Senhor, cativo, Senhor, aquele que tenta tirar a nossa atenção, Senhor, do centro da Tua vontade. Mas que nossa mente esteja cativa, Senhor, o nosso pensamento esteja cativo agora, Senhor, na Tua palavra, e em nada mais do que na Tua palavra, Senhor. Faz, Senhor, com que haja uma semente plantada essa manhã e que os frutos venham, Senhor, a redundar em honra e glória ao Teu santo e precioso nome. Eu peço, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua unção sobre a minha vida uma vez mais. Eu oro no Teu santo e precioso nome. Amém. Capítulo 15 de Gênesis, meus irmãos. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 15. Aleluia. Eu creio que nós vamos terminar esse culto mais cedo hoje. Aleluia. Coloquei como tema para essa mensagem: promessa ou misericórdia. Vamos ler a partir do versículo 1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nós estamos reunidos aqui para termos um encontro com Deus. E eu quero, pela graça do Senhor, falar nessa manhã sobre duas formas para nós termos esse encontro. A nossa vida, em muitas situações, ela se resume ao redor de encontros. Um encontro com a pessoa que você vai gastar a sua juventude e também aplicar a sua velhice. Um encontro com o tão desejado trabalho ou com o visto no consulado. Encontros que são importantes para nós. E alguns dias atrás eu participei de uma cerimônia muito grande, que para mim resumia o encontro de 19 anos de uma promessa
e o cumprimento dessa promessa. A palavra do mestre de cerimônias desse encontro, para descrever a grandeza daquele encontro, foi a seguinte: magnitude. Ninguém pode entender a magnitude desse momento, a magnitude desse encontro. E hoje nós estamos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E só aquele que é espiritual pode descrever a magnitude desse momento. Só nós encontramos no nosso coração e na nossa alma alegria suficiente para dizer como esse momento é importante. Dentro de tantos encontros que tivemos durante a semana, esse é o especial, é esse que importa, é esse que para nós tem validade. Eu tenho por muitos dias pensado nesse texto que nós lemos. E ontem às 6 horas da manhã, como eu estou solteiro nesses dias, eu, o Marcelinho e o Gabriel estávamos na praia, cobertos por nuvens, meus irmãos, iluminados ainda pela pouca luz da lua que já estava se escondendo e começando a ser aquecido pelo calor do sol, mas sentindo a presença do nosso Deus de uma forma tão grande, tão gostosa. Gabriel com o seu violão, mas as ondas estavam quebrando na praia. E aquele momento em que nós buscávamos a presença do Senhor, tenho certeza absoluta, foi um momento marcante para as nossas vidas ontem pela manhã. Nós sentimos a presença do nosso Deus tão grande que é maior do que a praia. Porque Ele não só encheu a praia, mas Ele encheu os nossos corações ontem. E eu creio que eu, Marcelinho, Gabriel, tivemos um dia maravilhoso ontem. Mas durante esse período que nós estivemos buscando a presença do Senhor, me veio a palavra para descrever esse encontro desse texto que nós acabamos de ler. Nós não podemos simplesmente ler esse texto e pensar na magnitude desse texto, mas nós podemos escrever esse texto como monumental, porque foi um encontro entre um homem e Deus. Quem que consegue pintar uma tela como essa? Quem que consegue retratar esse encontro? Um encontro onde Deus se move dos altos céus e vem mostrar que tem para um homem um plano que vai mudar completamente a sua história. Isso é monumental. E isso é o culto. O culto deveria ser momentos onde nós trouxéssemos a lembrança que um dia o Deus do universo olhou para as nossas vidas e falou em especial conosco. Mas nesse texto, pela primeira vez na Bíblia, a fé e a justiça estão se encontrando. Pela primeira vez cita-se a palavra fé e justiça num só texto. A fé que tomou conta da vida de Abrão, ou seja, a confiança, a dependência de Deus, resultando em lealdade e também em fidelidade. A fé que tomou conta da vida desse homem, desse seu relacionamento com Deus e com a sua vontade. Ou seja, a fé que persevera na promessa, mas que continua caminhando. Porque Abraão não simplesmente recebeu uma promessa, mas ele continuou buscando a promessa até o momento em que ela se cumprisse. Como que nós podemos representar essa passagem bíblica? Como que nós podemos escrever essa passagem? Como que nós podemos trazer a magnitude, esse momento monumental e trazer isso vivo para nós? O encontro da promessa. O encontro de um Deus soberano com um homem que tinha nesse momento uma aflição na sua vida. O encontro entre o Criador e o ser criado. O encontro onde o ser criado recebe do Criador promessas que mudarão a história total da sua vida. Uma história que, como a nossa, tem muitos altos e baixos, tem muitos erros, muitos acertos, mas tem momentos maravilhosos marcados pela presença inequívoca do nosso Deus. Uma história semelhante à minha e à sua, pois um dia nós também nos encontramos com o Rei do Universo e nós recebemos dele promessas para as nossas vidas. Promessas essas que, como as de Abraão, são condicionais. Condicionais porque, para que elas acontecessem, Abraão teve que deixar a sua terra, a sua parentela, sair da sua casa, deixar o seu pai, a sua família, e ir para um lugar que Deus mostraria. A partir dessa promessa,
Abraão teve que deixar tudo, teve que deixar e sem olhar para trás, e ele se torna um peregrino, ele se torna um estrangeiro. Situação essa que para nós é muito comum e fácil de se entender. Porque todos nós somos peregrinos antes de sermos estrangeiros. Somos estrangeiros porque estamos na América, peregrinos porque estamos indo para o céu. Essa é a história minha e da sua vida. A história de um homem que se torna peregrino, que se torna estrangeiro, e que a partir desse encontro depende total e exclusivamente da confiança na promessa que ele recebe de Deus. Assim como fez com Abraão, Deus fez um concerto para conosco, mediante o qual ele se torna o nosso escudo e o nosso galardão. Porém, o desconhecimento da palavra e também o desconhecimento do próprio Deus tem feito com que pessoas que hoje se dizem ser a igreja do Senhor vivam escorados na promessa. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. E se perguntar à igreja quantos aqui têm promessa, eu sei que nenhuma mão fica abaixada. Mas se for perguntar qual é a promessa, talvez você tenha que pensar um pouco mais para lembrar qual é a promessa que você tem. Porque o tempo está passando. E você está e escorado a promessa. Você construir uma parede sem ter um prumo, sem construí-la em linha reta. Sem dúvida, um dia essa parede cai. Pastor Jurandir falou a semana passada sobre a evidência de um dia mau. E a verdade é que nós chegamos nesse dia mau quando a parede cai. Quando tudo aquilo que nós pensamos que era, a gente nota que realmente não era. Quando tudo aquilo que a gente esperava não acontece, então a gente começa a ficar um pouco perturbado. Abraão já havia sido visitado e orientado por Deus. Porém, aqui ele precisava de um novo ânimo. Essa era a segunda vez que Deus estava vindo para falar com Abraão. Então, Deus o chama para fora da sua tenda. E foi isso que eu, o Gabriel e o Marcelinho vimos quando nós nos colocamos diante da tenda do nosso Deus. Aquele que não somente comanda, mas aquele que governa. Aquele que não deixou o céu cair sobre a nossa cabeça até o dia de hoje. Aquele que tem nos sustentado com a sua destra fiel e por isso nós estamos alegres, por isso nós estamos em pés. Aquele que tem sido tudo em todo momento da nossa vida, permanece conosco, é fiel, não muda e não tem sombra de dúvida na sua existência. Deixa eu te tirar da tua tenda, Abraão. Deixa eu tirar você para fora. Porque dentro da tua tenda eu preciso que você pare de olhar que aí tem esterilidade. Aí tem um ventre que não está florescendo. Deixa eu te tirar de dentro da tua tenda, porque dentro da tua tenda as coisas não estão acontecendo. Mas Abraão, saia da tua e venha para a minha. E quando Abraão sai da sua tenda, ele contempla o céu, meus irmãos, e o céu é a cobertura da tenda do meu Deus. Aleluia. Eu creio que Abraão pode observar, porque Deus fala para ele, olha, conta as estrelas do céu. Deus estava falando, as estrelas brilham, mas eu sou a resplandecente estrela da manhã. Aleluia. Na sua tenda, Abraão, você comanda, mas na minha tenda sou eu que governo. Na tua tenda, Abraão, você vê o ventre estéril, mas na minha, a estéril se torna mãe de filhos. Na tua tenda, Abraão, você já é órfão, o seu pai faleceu, mas na minha tenda eu sou o teu pai, eu sou o teu amigo, eu sou o ombro no qual você pode descansar, eu sou tudo para você, Abraão. Na sua tenda, os tristes muitas vezes choram, mas na minha tenda, os tristes eles sorriem de alegria, porque há alegria na minha presença. Na sua tenda tantas coisas ruins podem acontecer, mas na minha tenda os oprimidos são livres, os cativos são libertos, os amargos se tornam fonte de alegria. Sai da tua tenda, Abraão, e vem para minha tenda, porque eu tenho coisas melhores, maiores, que vão acontecer na sua vida. Abraão olha para o céu e conta as estrelas, ou então pega a areia do mar e tenta ver, assim vai ser a tua descendência. Que palavra de ânimo o nosso Deus estava trazendo para esse homem, nesse momento que ele precisava. E aí eu encontro a maior dificuldade da igreja no dia de hoje, porque nós estamos nos tornando animadores de púlpito.
Nós estamos nos tornando aqueles que trazem palavras para que você se incha, para que você se encha. Mas a palavra do Senhor, ela traz transformação e vida. E é isso que nós precisamos no dia de hoje. Ele continua sendo Deus na abundância, mas Ele é Deus também quando falta alguma coisa. Ele é Deus e faz milagres em todo o tempo. Mas nós temos que sair da tenda que nós estamos e entrar na tenda do nosso Deus. Se eu prometesse para vocês hoje, no final do culto, eu vou dar $10.000 para cada um que se achegar a conversar comigo no refeitório. Eu tenho certeza que eu ia sair aqui e ia ter pelo menos uns 2 para dar risada, para saber de onde que eu ia tirar dinheiro. Mas a situação muda. Se de repente no nosso parking lot parasse um Bentley e descesse o Bill Gates, e ele chegasse e todo mundo começasse a levantar para arrumar o melhor lugar para ele sentar, mas ele viesse e pedisse um microfone, e falasse assim: olha, eu tenho $10.000 para cada um que me encontrar no final, no refeitório. O culto ia terminar no começo, meus irmãos, porque a fila ia atravessar a rua, os vizinhos iam começar a fileirar também, porque sabem que ele tem condições para cumprir aquilo que ele fala. O nosso Deus nunca falhou em uma só promessa. Ele continua sendo fonte inesgotável. Ele continua sendo fonte inesgotável. Então a fé deve a sua existência e substância proporcionalmente à grandeza daquele que prometeu. E quando nós lemos as páginas do Antigo e do Novo Testamento, nós vemos que a palavra de Deus é verdadeira e Ele tem poder de fazer tudo aquilo que Ele promete. Me diga uma vez que o nosso Deus falhou. Nunca. Uma vez que a sua palavra voltou para trás vazia. Nunca. Ele é Deus, Ele tem poder para fazer e cumprir aquilo que Ele diz. Mas o problema é que a confiança na promessa tem sido a base da igreja de hoje. Porque muitas pessoas se aproximam de Deus por aquilo que Ele tem, por aquilo que Ele pode fazer. Sabem que Ele não falha, então se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então eu permaneço na presença dEle por causa da promessa. E porque nós encontramos crentes na promessa, por muitas vezes nós não conseguimos falar com crentes que estão em Cristo. A promessa é muito alta, a promessa é muito grande. Mas Cristo acaba se tornando algo, é um acessório da promessa. Crentes que precisam o tempo todo serem reanimados, porque vivem escorados na promessa, então o tempo todo precisam ser chamados para fora da tenda. E precisam ser elogiados, precisam receber beijos, precisam receber abraço, precisam receber afago de Deus, para reconhecerem a grandeza dEle. Oh Deus, eu estou tão miudinho hoje, sou tão pequenininho. Deus, até o meu sangue é O negativo. Deus, para mim é tudo ruim. Eu preciso mais de Ti, meu Deus. E as promessas de Deus são eternas e maiores do que você imagina. Mas você precisa ser carregado no colo, você precisa ser levantado por Deus. Por quê? Porque você é mimado. Porque você pensa que Deus está ali para te servir e não você para servir a Ele. E daí você traz esse tipo de culto para Deus baseado na promessa. Dizendo assim, eu sei que Deus vai cumprir, mas enquanto isso, Deus me faz um carinho, me pega no colo, diz que me ama, passa a mão no meu cabelo. Deus, olha, me acaricia, me bajula, me encha de mimos, me encha de afeto, Deus. Afinal, Deus, eu tenho uma promessa. E tem tanta gente que está morrendo na promessa. E tem canções mentirosas que dizem que quem tem promessa não morre. Morre sim. Mas aquele que permanece em Deus viverá para sempre, ainda que as promessas não sejam cumpridas. Mas uma promessa ninguém rouba, que nós estaremos a eternidade juntamente com o nosso amado. E quando teus olhos estão só na promessa, você se esquece de desfrutar do monumental evento da sua vida. Ou você acha que foi muito pouco Deus se mover no céu e te encontrar no meio de bilhões da terra e dizer assim, é você que eu quero. Eu quero ter um relacionamento contigo. Nesse encontro monumental, Ele troca as suas vestes. Ele muda a sua forma de pensar e agir.
Ele sara as suas feridas. Ele te tira do atalho da vida e te coloca no caminho, firmando os seus pés sobre a rocha. E a rocha eterna tem nome: Jesus. Aleluia. 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 O seu culto firmado na promessa acaba se tornando como o culto de Abraão. Se você ler do capítulo 12 até o 15, você vai ver o culto de Abraão. O culto tinha lenha, tinha fogo, tinha altar, mas estava faltando o sacrifício. E os irmãos pensam que não é um sacrifício. A gente tem que arrumar forças da onde a gente não tem, para se achegar na presença daquele que nos deu vida. Será que não é um sacrifício dizer assim: olha, hoje eu vou tirar a comida do meu corpo porque eu quero alimentar o meu espírito. Hoje eu vou levantar às 5 da manhã, podia dormir até às 3 da tarde porque a casa está vazia, mas eu vou levantar às 5 porque eu quero mais do meu Deus, e eu vou procurar Deus onde não tem ninguém, na praia às 5 horas da manhã. Mas o corpo queria a cama, mas a alma estava com sede de Deus. E quando nós temos sede dele, ele vem e ele mata a nossa sede, porque essa água continua sendo, e olha, a água que se renova, que faz tudo novo nas nossas vidas. Mas estava ali o culto de Abraão, o pai da fé: lenha, fogo, altar, cadê o sacrifício? Da mesma forma, seus cultos, quando são baseados na promessa, eles são mecânicos, eles são regulares e são sistemáticos. A sua adoração é remota e com tempo de duração. As suas orações são repetitivas. A sua vida está passando e juntamente com ela a oportunidade de desfrutar da comunhão com Deus. Mas você tem uma promessa. Então a promessa, ela é suficiente. Meu irmão, eu toco qualquer promessa na minha vida por 1 segundo na presença do meu Deus. Porque o meu Deus é tudo para mim. Ele é tudo para mim. E você tem promessa de ser cabeça e não cauda. Eu vou ser o primeiro, pastor, e nunca o último. Eu tenho promessa porque Deus disse que eu ia estar acima e não abaixo. Eu ia possuir e comer o melhor dessa terra. E daí então você vem para a igreja e baseia o seu culto nisso, na promessa. Aonde o milagre deve ser adorado mais do que quem fez ou pode fazer com que o milagre seja real. E o único que tem poder para fazer milagre é Jesus. Não existe outro. Então aí está o verdadeiro culto da promessa. Talvez seja o seu culto. Lenha, fogo, cordeiro. Lenha, fogo, cordeiro. É culto atrás de culto. Culto atrás de culto. Nada novo, nada muda. Tudo é igual. Mas então o Deus da promessa, nessa manhã, resolve sondar o teu coração. E ele diz assim: sai para fora da tua tenda. Sai para fora do lugar que você está acomodado. Dizendo que é quando você quer, é no sistemático, é no automático. Vai a hora em que o organismo está acostumado. O culto é das 10 ao meio-dia ou das 8 às 9. Se for meio-dia e 1, para mim acabou o culto. Dá licença, mas eu vou embora. Você tem que sair do automático. Você tem que sair daquilo que é usual para você e vir para a presença do Deus, que na presença dele, olha, nós esquecemos o tempo. Na presença dele nós somos consumidos e consumidos por ele, que é a melhor coisa que existe. Ele resolve sondar o seu coração, da mesma forma que ele resolveu sondar o coração de Abraão. Abraão, deixa eu ver como que está o teu culto, Abraão. Deixa eu lhe pedir aquilo que é mais importante, Abraão. Deixa eu ver se a tua promessa está tomando um espaço tão grande na tua vida. Agora eu quero ver como estão as coisas. E esse segundo encontro, meus irmãos, é um encontro maravilhoso. Porque não é um encontro simplesmente de Deus, do Criador com o criado, mas é um encontro da fé com a misericórdia. E falando nisso, parece que é a fé de Abraão e a misericórdia divina. Parece que Deus só viu Abraão nesse culto. Gênesis 22, a partir do versículo 1, não precisa abrir. Mas diz assim: e aconteceu depois dessas coisas, e pensem nisso como um segundo encontro, um terceiro encontro de Abraão com Deus. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui.
e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Eu sei que vocês estão cansados de ler esse texto, mas pensem comigo num velho e cansado pai levando o seu próprio filho como sacrifício. O peso que estava na sua alma, o peso de ver que o que estava sendo tratado com tanto carinho, preparado com tanto amor, tinha sido dado como uma promessa, tinha sido entregue nas suas mãos pelo próprio Criador, e agora ele estava devolvendo ele para o Criador em forma de oferta. Então eu vejo esse texto, e para mim se cria uma foto na minha mente, porque é a fé andando de mãos dadas com a promessa. É Abraão andando de mãos dadas com Isaque, subindo para um sacrifício. Mas agora a promessa estava sendo amarrada, e estava sendo colocada no altar pela fé. Ele já não tinha mais ação, ele já não tinha mais como se mexer. Aparentemente havia chegado o dia mau para Isaque, porque Isaque que estava sendo sacrificado. Mas o nosso Deus queria que a promessa tivesse um encontro pessoal também com ele. E o problema é que por muitas vezes nós estamos caminhando nos passos de Cristo, ou melhor, caminhando pensando que estamos seguindo os passos de Cristo, mas estamos seguindo os passos dos nossos pais, porque não tivemos um encontro real com Ele ainda. Mas estamos na igreja porque os pais estiveram, os avós estiveram, os bisavós estiveram. Então isso se torna uma cultura dentro da sua casa. Mas chegou o momento de se ter uma experiência individual com Deus. E quando se tem uma experiência com o Senhor, tenha certeza absoluta, esse momento monumental vai fazer com que a sua vida seja completamente mudada. O momento onde você entende o que é a misericórdia. O momento que você entende que Deus tem um plano também para a sua vida. O momento em que você vê que não é só a história do seu pai, mas Deus tem uma história com você mesmo. Deus quer chamar você para ter uma comunhão especial com Ele. Aparentemente havia chegado o dia mau para Isaque, mas o nosso Deus queria que a promessa tivesse um encontro pessoal com Ele. Está lá Isaque deitado, pronto para ser morto. E quando Isaque olha para o alto, o que ele enxerga é uma adaga apontada para o seu peito. É o fim da linha. Eu penso que as milhões de coisas que passavam na sua cabeça, talvez as perguntas fossem: por que o meu pai está fazendo isso? Sem dúvida pela fé. Mas sem dúvida também, esse menino, enquanto estava vendo a morte chegar, no seu coração ele desejava pela vida. Qualquer um aqui que já passou pela experiência de ver a sua vida por um fio, eu tenho certeza que clamou por uma nova oportunidade. Tudo estava acabado. Sem dúvida, Isaque sabia da história do seu nascimento. Sabia que ele era a promessa de Deus para dentro da sua casa. Mas agora, ainda que nada fizesse sentido, a maior experiência não seria para o seu pai em ouvir a voz de Deus uma vez mais, mas a experiência seria dele, porque ele conheceria o que era misericórdia. A misericórdia é o favor imerecido, é nós não recebermos aquilo em que nós deveríamos receber. Deus olha e um anjo grita muito forte, dizendo: Abraão, não lance a sua mão sobre o moço. E nesse mesmo momento Abraão para. Eu creio que seu braço travou. E quando ele olha para trás, ele vê que havia um cordeiro que estava preparado, pronto para ser imolado. Ele solta a promessa. E
com a promessa, ele pega o cordeiro, e ali eles só fazem aquele cordeiro como um sacrifício ao Deus vivo, que recebe aquele culto, aonde estava a fé e aonde estava a misericórdia. Eu creio que o culto de Isaac com Abraão foi um culto, meus irmãos, que faltou crente para assistir, faltou YouTube para contar a história, porque eu creio que existia uma presença tão grande do Senhor, aonde as lágrimas de um velho pai não paravam de correr, mas a alegria de um menino também exaltava sobre a sua vida, dizendo: grande é o Senhor e digno de ser louvado. Aleluia, aleluia, aleluia. Um encontro com a misericórdia. Todos nós aqui tivemos esse encontro, porque um dia o inimigo das nossas almas estava prestes a acabar com as nossas vidas, mas o Senhor estendeu as suas mãos e nos resgatou. Por isso nós estamos aqui. Essa deve ser a base do culto, não a promessa, mas o valor da misericórdia. Nós deveríamos ter sido consumidos ainda hoje, mas a misericórdia do Senhor se renovou essa manhã. Aleluia! Abraão, não estendas a sua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora eu sei que temes a Deus. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vejo nesse encontro o coração de um velho pai voltando ao seu ritmo normal. Aleluia. A promessa não acaba aqui, mas o de um jovem começar a bater mais acelerado. Aleluia. Deus está agindo também em meu favor. Ele viu a morte de perto, por isso conheceu como ninguém a misericórdia do Senhor. Tem alguém aqui que não conhece a misericórdia do Senhor? Tem alguém aqui que é suficiente para dizer que tudo que tem, tudo que faz é mérito seu, é esforço seu? Se não fosse a misericórdia do Senhor nas nossas vidas, meus irmãos, essa manhã eu quero te chamar para fora da sua tenda. Não para te reanimar, não para te dar mais afago de Deus, mas para te fazer entender que promessa não é base de culto. Eu quero te convidar a subir em um alto e elevado monte, para que você possa ver e entender que a base do culto é misericórdia. Se estamos vivos é pela misericórdia. Nós reconhecemos que pelas nossas misérias nós éramos culpados e o preço a pagar era a morte. Mas Ele derramou o seu sangue por nós. Pagou as nossas dívidas, escreveu os nossos nomes no livro da vida e nos deu paz. Aleluia, aleluia. Pela sua misericórdia Ele trocou as nossas vestes. Ele deu nome ao moribundo, dignidade àquele que era alcoólatra, viciado, aquela que era prostituta. Ele restaurou você com novas vestes. E hoje o mundo pode dizer verdadeiramente existe Deus por aquilo que Ele fez na sua vida. Ele nos deu um novo cântico. Aleluia. 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 Ele mudou a nossa forma de falar e de pensar. É Ele, mais ninguém. Aleluia. Aleluia. Ano retrasado, eu cheguei do Brasil, estava no aeroporto, minha mãe ligou. Falou: onde você está, filho? Eu falei: estou chegando em casa, mãe. Então me liga da tua casa para eu saber que você está em casa.
Cheguei em casa, liguei para minha mãe, falei, o que aconteceu? Ela falou, glória a Deus, que bom que você está em casa. Eu falei, o que aconteceu, mãe? Ela falou, liga para o teu tio e explica para ele que você já está em casa, por favor, faça isso rápido. Eu liguei para o meu tio, eu falei, tio, o que aconteceu? A mãe ligou, ele falou, onde que você está, filho? Eu falei, estou em casa. Graças a Deus. Eu falei, o que aconteceu, tio? Ele falou, teve um rapaz que ligou para cá, falando em teu nome. Mas a voz estava muito diferente, mas estava abafada a voz. E estava pedindo para eu levar 5 mil reais num lugar que você tinha acabado de bater o carro. Você estava falando daquele jeito porque tua boca estava machucada. Eu já estava correndo no banco para pegar o dinheiro para ir lá te salvar. Ele falou, mas algo me chamou a atenção, porque ao mesmo tempo que ele falava comigo, ele falava muito palavrão. E eu sei que Deus mudou a sua vida. Esse não é o sobrinho que eu tenho. Eu comecei a glorificar o nome do Senhor, porque se tem um homem ímpio no mundo, é esse meu tio. Mas ele reconheceu a mudança que é só a presença de Deus que faz em nossas vidas. Ele mudou a nossa forma de falar, ele mudou a nossa forma de pensar, ele mudou a nossa forma de agir. Mas não é porque nós merecemos, é pela sua misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. E está preparando para nós novos céus e nova terra. Um lugar onde não haverá mais promessas, meus irmãos, todas já vão ter se cumprido. Aleluia. Há um lugar onde não vai haver choro, não vai haver dor, não vai haver tristeza, mas vai haver alegria, gozo, paz, vai haver louvor 24 horas por dia, aonde nós vamos falar da santidade, proclamar a santidade do nosso Deus em todo o tempo, dizendo, santo, 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 santo. Santo é o Senhor. Onde nós poderemos desfrutar eternamente da sua presença e da sua comunhão. Aqui nós temos momentos muito rápidos com o nosso Deus. Embora Ele esteja conosco em todo o tempo. Mas a igreja hoje em dia já não tira mais um tempo de oração, não tira mais um tempo de meditação da palavra, de jejum, de busca. Mas estão firmados na promessa, sendo que nós deveríamos estar, dependentes da misericórdia 100%. Meus irmãos, alegrem-se pela misericórdia nessa manhã. Aleluia. Pois é por ela que a adaga do pecado não tomou as nossas vidas ainda. É pela misericórdia que essa manhã nós estamos aqui. A misericórdia se renovou essa manhã. E por isso nós devemos prestar um culto de adoração ao nosso Deus. A misericórdia que não tem fim. Nós temos que voltar a ter cultos como este, cheios de misericórdia. Deixar a prepotência de pensar que somos ultra, mega especiais porque temos promessas. Nós devemos chegar na presença do Senhor com humildade e não com prepotência, pensando que Ele vai receber aquilo que nós temos. Eu vou dar um culto a Deus hoje, estou indo na igreja. Nós devemos nos vestir, de humildade para chegar na presença do Senhor. Nós devemos sair da igreja sabendo que nós não somos tão especiais quanto pensamos, não. Mas saber que nós dependemos da misericórdia do Senhor mais do que qualquer criatura no mundo. Nós devemos ter cultos onde nós trazemos o fogo e a lenha. O culto não começa aqui, o culto começa na sua casa. E não começa no domingo. O culto é 24 horas por dia, todos os dias da sua vida. E culto de crente só começa, não vai ter fim. Porque quando a gente pensa que acabou aqui, começou lá. Só tem começo. É esse culto que nós precisamos ter.
culto onde a gente traga o fogo e a lenha, mas que a gente saiba que o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo nunca falta. Ainda que tenha 2 ou que tenha 1000, Ele está ali no meio. Ele não pode faltar nos nossos cultos. Culto onde as promessas vêm a existir, mas através da misericórdia. Porque nós não merecemos nada, meus irmãos. Mas aprove a Deus nos abençoar. Cultos onde o nome de Deus é entronizado. Onde nós entramos com reverência no santuário. Onde nós nos preparamos do lado de fora para encontrar aquele que está dentro. Onde nós colocamos roupas boas que cobrem o corpo e não que mostram o corpo. Onde nós desnudamos a nossa alma diante de Deus. A gente quer mostrar a nossa alma, o nosso interior para Ele. Cultos aonde eu respeito e caminho junto com o amor, com a fé, com a integridade. Cultos aonde o seu nome é entronizado, é colocado por cima de tudo e de todos. Aonde nós entendemos que somos tão pequenos e frágeis, mas que pela misericórdia o nosso Pai, que é forte e grande, Ele desata os nós, arrebenta os laços, destrói os grilhões e nos dá a liberdade de adorá-lo na beleza da sua santidade. Cultos onde exista temor e tremor, porque Ele está no nosso meio. Onde as conversas não são paralelas, mas as conversas são com Ele. Cultos aonde o importante é Ele, o centro é Ele, tudo é para Ele, por Ele e para Ele. Aleluia. Cultos aonde acaba a liturgia, mas se dá espaço para a presença da misericórdia de Deus. Cultos que pela misericórdia de Deus os dons são manifestos. Pessoas são curadas. Vidas são libertas. O seu grande poder é manifesto. E a igreja diz: glória! Glória! Cultos de agradecimento pela misericórdia. Pois por ela, ainda que baseados nas promessas, nós não fomos consumidos. Ainda que os nossos cultos tenham tido motivos errados durante um ano inteiro, hoje é dia para nós corrigirmos os nossos erros e começarmos a adorar o nosso Deus na beleza da sua santidade. Quando nós tivermos cultos assim, meus irmãos, reconhecendo quem éramos, de onde nós viemos, e crente que esquece de onde saiu, nunca saiu da onde veio. Culto que nós nos lembramos e glorifiquemos a Deus aonde nós estamos, quem somos. Cultos que nós glorifiquemos o seu nome porque nós sabemos para onde nós estamos saindo, para onde nós estamos indo. Com certeza, quando esses cultos forem baseados na misericórdia, eu não tenho dúvida nenhuma que aquele que bate, Ele mesmo abre. Aquele que pede, Ele mesmo vai dar. Eu não tenho dúvida que aquele que busca, sem dúvida nenhuma, por Ele será achado. E eu tenho certeza que esse é o culto que nós vamos entregar a Deus nesse dia. Porque o nosso culto ainda não terminou. O nosso culto está em andamento. Talvez você tenha chegado com tantas prerrogativas na sua mente, tantas coisas te preocupando. Mas lembrando que você tinha uma promessa. Mas eu quero te lembrar e deixar bem claro para você agora que você é miserável, pobre e nu, se Deus não estiver no comando da sua vida. E hoje Ele quer ter um culto onde você se dispa diante dEle, dizendo: Senhor, eu errei, meus pensamentos estavam errados,
Em tudo eu dependo de Ti, até para Te dar um glória, até para dar um aleluia. O fôlego de vida vem de Ti, Senhor. Então recebe esse culto, porque eu trouxe ele para entregar a Ti e a Ti somente. Perguntas do dia, e aqui eu termino. Aonde está baseado o seu culto? Na promessa ou na misericórdia? Você espera dele quando você vem no culto, você traz para ele um culto. Após a morte de um presidente, o presidente Coolidge, uma história muito interessante fez com que ele se tornasse famoso. E é uma história de misericórdia. Porque ele estava no seu quarto de hotel, e de repente ele acorda e ele vê que tinha um ladrão do seu lado mexendo nas suas coisas. Ele se assenta na cama e começa a falar com o bandido. Ele fala assim: olha, por favor, não leve a corrente do meu relógio de bolso, porque esse daí foi um presente, é muito estimado. O ladrão resolveu sentar para conversar com ele, porque viu que estava roubando o próprio presidente. E depois de uma conversa que não se diz quanto tempo durou, o presidente descobriu que era um estudante, que não tinha dinheiro para pagar a sua mensalidade naquela pensão, e tampouco tinha o dinheiro para voltar para a faculdade. O presidente olhou para ele e falou assim: olha, eu vou lhe emprestar a quantia que você precisa para você terminar a tua faculdade. E tirou $32 da sua carteira e deu para ele. Falou: você não está me roubando, eu estou te emprestando. Mas para que o serviço secreto não te pegue na porta quando você saia pelo mesmo lugar que você entrou. Eu vou esperar você voltar e me devolver esse dinheiro. Como presidente, ele podia ter sido chamado a segurança na hora e ter acabado com a vida daquele rapaz. Mas ele usou de misericórdia. Ele falou: olha, você deixa aqui, eu vou pagar o preço, para que você veja os teus sonhos sendo cumpridos. Você está ciente de quem pagou o preço para que você tenha a vida que você tem? Você acha que você pode pagar a Deus a salvação? Você pode devolver para Ele algum valor, alguma espécie, dizendo assim: olha, Deus, eu estou dizimando, eu estou ofertando, olha, eu estou pagando. Ninguém compra a salvação, meu filho. Isso é um exercício da fé. Você não tem como pagar, mas você tem como exaltar o nome daquele que um dia viu a tua miséria, daquele que um dia viu a tua necessidade. E poderia muito bem ter virado as costas e dito assim: olha, que o mundo te consuma, que os teus erros sejam a tua coroa. Mas Ele te amou com um amor tão especial. E você não deve se sentir importante por esse amor, você deve se sentir miserável. Porque esse amor tem que constranger você. Constranger a ponto de você dizer assim: olha, eu não sou digno de um amor tão grande como esse. Eu não sou digno. Digno do sangue de um inocente, pagando pelos meus pecados. Meus irmãos, o Congresso das Irmãs está chegando e vai ser uma bênção esse congresso. Vai ser falado sobre o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus não é um amuleto. O sangue de Jesus não é um chaveirinho, algo para você dizer assim: eu fui lavado pelo sangue. Não. O sangue de Jesus é transformação, é vida e vida em abundância. Foi nesse encontro com Jesus que as nossas vidas foram transformadas. Seria muito pequeno da parte de Deus nesse encontro Ele falar assim: olha, eu vou te dar uma promessa, e descansa na promessa, Elias. Você encosta na parede da vida e fica esperando com que a promessa se cumpra. Você olha para a Bíblia e todos aqueles que tiveram promessa tiveram que lutar para que elas se cumprissem.
Nenhum recebeu a promessa sem que ele tivesse que colocar de si. Quer que a promessa se cumpra? Comece a prestar um culto àquele que é digno de culto. Eu quero ver essa casa, meus irmãos, eu tenho orado, eu tenho buscado a presença do Senhor, porque eu quero a liberdade do Espírito Santo nessa casa. Ninguém aqui é proibido de dar glória a Deus e aleluia, de gritar, de pular, de dançar, de fazer o que quiser na presença do Senhor. Nós somos pentecostais, sim. E chegou a hora do dono da casa começar a se manifestar em glória no nosso meio. Mas sabe quando que isso daí acontece? Quando você sai da sua posição, dizendo assim, Deus, eu quero tudo. Não. Mas você entra na posição de dizer assim, de Deus, eu já recebi tudo. Eu recebi a salvação e ela ninguém vai tirar de mim. Então eu tenho motivo sim para glorificar o nome do Senhor. Nós nunca vamos conseguir pagar o que Ele fez por nós. Mas nós podemos mostrar a Ele a satisfação que nós temos por aquilo que Ele fez. Como que nós fazemos isso, pastor? Com um culto maravilhoso. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Eu vou te convidar para você ficar em pé. E nós vamos louvar a Deus com aquele louvor que foi cantado. The More I Seek You. Eu não sabia que a Tânia ia ministrar esse louvor hoje. Mas a minha alma está fervendo com esse louvor. Porque quanto mais eu busco o meu Senhor, mais eu acho, mais eu quero, mais eu preciso. Eu não quero que você saia daqui essa manhã saciado. Eu quero que você saia daqui nessa manhã com sede. A ponto de você dizer, essa semana eu tenho que prestar mais um culto a Deus. A ponto de você dizer, olha, eu não posso nem esperar o dia do culto. Eu tenho que prestar um culto na minha casa, no trabalho, na rua, dirigindo. Não importa onde você estiver. Se você estiver e chamar o Senhor, tenha certeza, Ele vem. A minha casa está tão grande sem a Kátia e sem a Ebra, gente. Mas eu vou falar para vocês que eu estou tendo uns cultos tão pentecostal dentro de casa, gente, que é bom que elas não estejam, porque eu estou sendo barulhento demais. E está sendo muito bom passear com meu Deus dentro de casa e saber que Ele é real, Ele é real. Eu queria que você louvasse ao Senhor nesse momento, mas louvasse ao Senhor com um espírito não que está cantando por cantar, não. Louve ao Senhor nesse momento porque Ele é digno de louvor. Louve ao Senhor nesse momento porque você precisa buscar mais dEle, você precisa mais dEle. E tenha certeza que nesse momento Ele vai se revelar à sua vida.